Olá, um bom dia na paz do Senhor. Quero ler neste momento Isaías 6, a partir do primeiro, que diz o seguinte: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu seguido enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e de toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um matanás. E com ela tocou na minha boca e disse: Eis que isto tocou nos seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Purifica e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, uma coisa interessante é contar a experiência dos outros. Mas mais interessante ainda é contar suas próprias experiências. Nós temos o caso de Jó, que sempre se defendeu, do início até o final. Mas quando ele tem, no capítulo 42, quando ele tem um encontro real com Cristo, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se viram. E ele renega toda aquela contestação que ele havia feito antes, durante todo aquele processo, apesar de ser um homem íntegro e justo. Pois uma coisa era contar a experiência dos seus antepassados, outra coisa foi ter experiência com o Senhor. Então as experiências pessoais, elas contam muito mais do que os empíricos que aprendemos no decorrer do nosso tempo. E aqui estava um profeta de Deus que já era profeta. Você observe que tem atrás aí uns 6 ou 7 ais em que ele profetiza. E ele estava com muitas regalias, pois ele aparente era sobrinho do rei Uzias, então morava no palácio. Mas Deus precisou tirar o rei Uzias para afirmar ele como profeta. E ele diz que foi no mesmo ano que o rei morreu. Ele teve um encontro pessoal. E quando, apesar daquela experiência que ele dizia ter com Cristo, já era um profeta de Deus. Ele nunca havia tido ainda um encontro singular, pessoal, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando ele tem aquele encontro, ele teme profundamente, diz: Ai de mim que vou perecendo, porque meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E o anjo pega uma brasa lá com o Atanás, que é aquele alicate que o ferreiro usa, pega uma brasa do altar de Deus e queima sua língua. E diz que os teus pecados estão perdoados, queimado a tua iniquidade. Mas veja que Deus, como Deus é maravilhoso. Deus, depois de preparar todo o terreno para o profeta, que já era profeta, Deus ainda dependia de uma decisão dele. Porque Deus pode todas as coisas, mas na vida do homem, a última palavra não é de Deus. A última palavra na vida do homem é do homem. E depois de fazer tudo isso, depois de o pecado purificado, ele diz: depois disso, depois de purificado os seus pecados, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei?
A quem há de ir por nós? Observe que aqui não é uma pergunta no singular, é uma pergunta no plural. Aqui apresenta Pai, Filho e Espírito Santo em reunião conjunta. E eles perguntam, a quem há de ir por nós? E ele diz, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, irmão, talvez nesta manhã, 23 de junho de 2025, aquela pergunta que Jesus fez ao profeta, talvez não foi, Jesus não faz ao profeta, Jesus faz em conjunto nos céus. Talvez Jesus esteja dizendo ao lado de Deus e do Espírito Santo, a quem enviarei? Mas está faltando os homens como os profetas Isaías, que se desprende de si mesmo, das suas vaidades, dos seus quereres, das suas trincheiras particular, do seu conforto, para fazer como o profeta, eis-me aqui a mim, envia-me a mim. E essa é a pergunta de Deus para nós, a quem enviarei? As almas dos campos estão, as lãs estão caindo, as plumas do algodão estão caindo, mas não há quem colha. As pessoas estão preocupadas muito com as suas vaidades, com a sua posição social. As pessoas estão preocupadas mais em ser aplaudidos nos púlpitos, atraírem multidões, mas realmente de levar a palavra salvífica de Cristo, levar a palavra do arrependimento, levar a palavra que diz, existe um céu, sim, é verdade, mas também existe o inferno, que é real, que essa escolha entre o céu e o inferno, existem pessoas com dificuldade de dizer isso, que a escolha entre o céu e o inferno é uma escolha do homem. Está aí diante das pessoas as oportunidades, as escolhas. Qual delas você quer? Mas Juraci, eu sou muito jovem. Quando eu ficar velho, eu decido, sim, mas quem prova que você vai ficar velho? Quem prove? Lembra daquela parábola que Jesus fala do homem que disse, com os celeiros tudo cheio, e diz, alma minha, come e descansa em paz. E Jesus disse, louco, esta noite eu pedirei a tua alma, os que tem preparado é para quem? Pense nisso. Essa vida de luxúria, essa vida de farra, de bebedice, de prostituição. A prostituição é ruim? Não, para a carne é boa. O adultério é ruim? Não, para a carne é boa. Se fosse ruim, ninguém fazia. O ruim são as consequências que traz. Então o céu ou o inferno, a escolha do homem, está faltando pessoas para dizer isso, para as pessoas que se desprendam de si mesmo, que seja como o profeta Isaías, eis-me aqui, para levar a palavra aos campos e valada. Hoje os pregadores só vão onde o carro vão e olhem lá. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas Jesus disse, ide. Ide é você ir até ele, onde ele está. Mas voltando, finalizando, para não ficar longo. Cadê os homens? Cadê as mulheres que podem dizer para Jesus nesta manhã, eis-me aqui, envia-me a mim.